Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Hoje eu resolvi selecionar esse ativo aqui para a gente conversar, que é o SNEL 11, que é o novo fundo da Suno, que é o Suno Energias Limpas, Fundo de Investimento Imobiliário, que é um fundo que está no seu processo de IPO. E o motivo de eu ter... Ele é um fundo bem particular, tá? Ele é bem diferente de tudo que a gente já viu aqui na indústria, o que o torna bem interessante de analisar, tá? E um dos motivos de eu ter colocado ele na análise de hoje é que faltam 6 dias para o término do prazo de reserva das cotas desse fundo, tá? Para quem tiver interesse em adquiri-lo, beleza? Para começar, já o nome dele é um fundo de energias limpas, mas é um fundo imobiliário. Como é que isso, a Suno empacotou isso aqui? Como é que isso aqui vai acontecer? E além disso, existe um guidance aqui de a partir do segundo ano de um dividend yield de 20%. Como é que um fundo imobiliário que não é de crédito, né, consegue prover esses 20% de dividend yield, né? Então a gente vai analisar junto aqui, vai entender, tá? É a primeira emissão de cotas, o montante inicial é de 500 mil, tá? É um ponto também interessante que eu já quero falar logo de início aqui, quem entrar nessa reserva saiba que tem um período de lock-up aí entre 1 ano e 1 ano e meio, tá? Para você não vai poder negociar essas cotas, você vai ficar com esse dinheiro meio que travado nesse ativo durante esse tempo, que é justamente esse período de 1 ano para ele desenvolver a tese dele e a partir desse primeiro ano, no segundo ano, que ele começa a entregar esse dividend yield mais robusto de 20%. No primeiro ano, o dividend yield ali é por volta de 1% ao mês, ali 12% ao ano, como um fundo de papel normal aí, high grades aí, tá? Bom, primeiro vamos lá. O que é essa oportunidade que esse fundo está investindo? Tá? Ele vai estar investindo basicamente em fazendas de geração de energia solar, como essa foto aqui mostra, tá? Que é justamente um descampado, uma fazenda, e aí você instala essas milhares de placas de energia solar e você gera energia a partir disso e você joga essa energia na rede local e você ofere, obviamente, um lucro, um valor sobre isso, tá? Porque você está produzindo energia para as pessoas que moram perto dessa localidade, dentro desse estado aqui. Tá? É um fundo, então, já desvendando aí o primeiro mistério, ele tem essa possibilidade de retorno altíssimo, porque ele é um fundo de desenvolvimento. Tá? O fundo ele é imobiliário porque a Suno vai deter a propriedade dessas fazendas, tá? Mas ele vai pegar o seu dinheiro e não vai só comprar a fazenda e alugar para alguém. Ele vai comprar essa fazenda e vai instalar todos esses painéis de energia solar, vai obter todas as licenças necessárias e vai se licenciar como um gerador de energia elétrica dentro dessa localidade, oferindo aí os lucros correspondentes a isso, tá? Então é uma estratégia que vai gerar valor tanto na renda quanto no ganho de capital. Por que no ganho de capital? Porque uma vez que essa fazenda, hoje ela é um descampado, ela esteja instalada e toda operacional, isso tem um valor muito grande. Você já dobra de cara o valor da fazenda. Tá? Então, lá na frente, se ele quiser vender essa fazenda de geração de energia solar, ele pode vender. Esses desenvolvimentos de energia solar eles são desenvolvimentos que exigem um capex, que é um capital de investimento na frente muito grande, tá? Para você instalar esses painéis. Mas depois a manutenção disso é bem barata, tá? Então até por isso é que nesse primeiro ano o fundo não vai ter um retorno de dividend yield projetado muito bom e o retorno vem mais para o segundo ano em diante, tá? Então aqui ele quer desenvolver aqui 103 megawatts com aproximadamente 500 milhões, com um retorno médio de 25% ao ano, tá? Aqui falando um pouco da Suno, para vocês lerem aqui um pouco depois, se quiserem ler. Isso aqui é o material publicitário da oferta, tá? Que é público. Que a Suno tem aqui uma parceria, né? Tem como sócio a XP, né? E, enfim, tem vários outros investimentos aqui embaixo dela também, como Fundos Explora, a própria Status Invest também aqui embaixo, não sei porque que eles não botaram aqui, que é a ferramenta que a gente usa.
que falando um pouco da matriz elétrica brasileira, a gente é muito focado aqui em energia hídrica, mas já de um tempo para cá, esses três carinhas aqui têm assumido um protagonismo muito grande na diversificação da nossa matriz elétrica, tá? Da nossa matriz energética, que é a energia eólica, solar e de gás natural. E o fundo vai justamente investir nessa de solar fotovoltaica, tá? Aqui falando justamente da evolução, né, desse segmento, né, de energia solar, veja como ele está crescendo e qual é o potencial dele aqui para 2031. O retorno-alvo, aqui trazendo um pouco do retorno-alvo dessas usinas solares distribuídas entre 25% e 35%. Uma das coisas que vem popularizando isso no Brasil é a redução do custo de produção, tá? Porque isso antigamente custava $480 o quilo, né? O equipamento para instalar essas placas elétricas, né? Hoje em dia a gente já está aqui numa faixa de $40 o quilo. Então essa redução do custo de produção vem tornando possível a escala desse novo segmento de geração de energia que é a fotovoltaica, tá? Aqui traz um pouco do que eles esperam de margem, uma margem muito alta, né, na operação, uma margem de 80%, e uma tira ali entre 25% e 35%, já nessa questão da geração de energia. Tá? Isso tudo só foi possível graças a um novo marco regulatório que aconteceu em janeiro desse ano. Então aqui, novamente, palmas para a Suno, porque está inovando, está estruturando um produto em cima de um marco regulatório que não tem nenhum ano ainda, que é o marco regulatório legal da micro e mini geração de energia, tá? Que ela cria essas questões aqui dos sistemas de distribuição, né, para micro e mini geradores. E, enfim, tem uma série aqui também de benefícios tributários para que isso aconteça. Por quê? Porque isso é estratégico para o Brasil, né? Para a gente ter o máximo de empreendimento de geração de energia para não ficar escravos das grandes hidrelétricas, como a gente já ficou no passado, e a gente já teve problemas com isso. Por exemplo, a época do apagão da energia elétrica, não sei se vocês viveram isso ali no início dos anos 2000, foi um período bastante caótico, que foi o período que iniciou essa busca brasileira por diversificação da matriz energética, que hoje a gente já vê aí bastante coisa de energia eólica e da própria energia solar. E esse marco legal aqui, ele é o que permite um pequeno empreendedor ir lá montar sua fazenda de energia elétrica fotovoltaica e disponibilizar essa energia gerada na rede de distribuição normal do Estado e oferir lucro com isso, obviamente. Né? Além disso, é um fundo que tem no seu DNA essa questão do ISD, né? Porque esse tipo de geração de energia fotovoltaica ela é muito limpa, né? Você não tem. Ela é mais limpa, inclusive, que a hidrelétrica, porque a hidrelétrica você precisa alagar algumas áreas, então você tem um impacto ambiental grande, embora você não gere CO2, né, poluição, ao longo da operação. Né? No caso da fotovoltaica, você não faz nada, né? Você já tem um descampado lá, uma fazenda, e você só instala as placas. Então, é um ponto positivo. Outro ponto que faz com que o governo incentive e dê muitas isenções tributárias para esse modelo de microgeração de energia. Porque se a gente tem poucas energias de grande porte, essas usinas geralmente estão muito longe dos locais que consomem a energia, que são as grandes cidades. E essa energia ela é distribuída com aquelas torres de distribuição, que vocês já devem ter visto em estradas e tudo mais. Só que toda vez que a energia passa por essa torre, existe perda de energia ali no caminho da energia, no caminhamento. Isso é normal. É natural da distribuição de energia. Então, se ela está muito longe, ela vai perder muita energia no caminho, no trajeto da distribuição. E essas micro geradoras de energia geralmente estão mais perto do polo consumidor. Então, o caminho é menor, então tem uma redução de perda. Então, isso é muito interessante, por exemplo, para a CEMIG,
que é, no caso aqui desse fundo, são fazendas lá em Minas Gerais, então a distribuidora de energia é a CEMIG, tá? Então isso é interessante para a CEMIG também, porque a CEMIG perde menos, ganha em eficiência aqui na hora de distribuir essa energia para chegar na casa das pessoas. Aqui tem questões de isenção de ICMS também, e tem um desconto direto para o consumidor que opera com que opera com essa geração de distribuída, né? Aqui mostra que como Minas Gerais está pioneiro nessa questão de geração distribuída, tá? Por que isso aqui que no prospecto diz? Tem uma legislação favorável, que ele dá uma isenção de ICMS, e as questões físicas do local, porque é uma topografia plana, a maioria das terras lá são locais planos, e chove muito pouco, porque a geração fotovoltaica, não custa nada reforçar, depende da energia solar, do sol. Né? Se tiver tempo fechado e chuva, você tem menos incidência de raio solar, então menos produção de energia. Aqui é um pouco da equipe que vai tá envolvida, né, para mitigação de risco nas fases do projeto, né? E o que a Suno resolveu fazer? A Suno resolveu contratar um consultor especializado, que é esse Centro Brasileiro de Infraestrutura, que vai estar apoiando eles justamente principalmente nessa primeira fase aqui do desenvolvimento do projeto, porque a Suno não tem dentro de casa expertise para isso, né? Então são esses três principais pessoas aqui dentro dessa CBIE, que é o Centro Brasileiro de Infraestrutura, que é esse parceiro contratado, que vão estar apoiando a Suno justamente nessa fase de desenvolvimento. São pessoas aqui bastante gabaritadas, vocês podem ver aqui o currículo delas também. E, para além disso, a Suno está contratando um outro parceiro, aí vai ser um parceiro que vai trabalhar para a Suno, né? Ele vai ser contratado da Suno, que é esse Rafael Menezes aqui, que vai ser um especialista de energia solar dentro de casa, que eu acredito que é o cara que vai tocar esse projeto desde o início, né? Após a questão do desenvolvimento, essa consultoria aqui provavelmente ela vai ser desacoplada, né? Até o empreendimento obter todo o potencial dele de produção energética, essa diretoria, essa consultoria aqui não vai ser mais necessária, e vai ser esse cara aqui, o Rafael, que vai tocar o dia a dia dessa operação de geração de energia, que também é um cara gabaritado, que vocês podem ler, com bastante experiência em projetos de energia fotovoltaica. Tá? Agora, aqui é um pouco de como é que vai ser essa questão de supervisão de obra e tudo mais. Também tem o contratado aqui que vai ser essa Timos Energia. Tem também aqui umas gestoras de crédito de energia acopladas nesse projeto, que vai ser responsável por conectar os clientes finais com a energia produzida, né? Então, a Suno se cercou, é importante ter isso em mente, a Suno se cercou com vários especialistas de várias pontas dentro desse segmento de energia, né, para montar esse projeto em pé. Obviamente que isso tem um custo e isso vai ser refletido lá no custo do produto, tá, que a gente vai chegar lá. Aqui é uma estimativa de quanto de rendimento vai gerar 5 cotas, que cada cota está no valor de R$100, de R$500. Né? No ano zero aqui você vai estar investindo esses R$500. Nesse ano 1, que é como eu falei, que é um ano que o investimento ainda vai estar tracionando alguma coisa, você vai ter um retorno aqui de 5,1, né? Que é o rendimento médio por mês, por ano de R$61. Então é um rendimento aqui um pouquinho maior de 10%. E a partir do ano 2 é que vem a grande porrada aqui, que você vai ter cerca de 20% de dividend yield aqui na perpetuidade, tá? O retorno médio desses 11 anos vai ser 20,15% ao ano. Então, um retorno muito grande, mas a gente já entendeu o porquê. Porque existe um risco muito grande aqui, que é o risco de desenvolvimento. Nesse sentido, o SNEL ele se aproxima muito mais a um FIPE do que a um FII. Só que como eles conseguiram envelopar isso dentro de um FII, é um ponto positivo, porque FIPE é só para investidor qualificado. Então, investidores em geral vão poder investir no SNEL 11.
tá? Aqui é uma tabela de sensibilidade, né, em relação ao megawatts, né? Aqui eu trago as taxas, né? A gente tem uma taxa mais salgadinha aqui de 1,20, né, ao ano, e taxa de performance que os produtos de açúcar costumam não ter, 20% do QCD e IPCA mais 7. IPCA mais 7 não é um benchmark ruim, é um benchmark bom. Acho que para um fundo que é um fundo de desenvolvimento poderia ser um benchmark melhor, né, um IPCA mais 9, mais 10. Mas a gente tem que ter em mente a quantidade de consultorias e de contratações que a Suno teve que fazer para se cercar dos melhores cuidados e diligência para desenvolver esse projeto, que é bastante inovador, ao meu ver. Tá? Você vai poder... o preço de emissão é de R$ 100 por cota, né? O montante mínimo são R$ 500, então são 5 cotas. E tem a questão do lock-up que eu já avisei para vocês. Provavelmente eu acho que a Suno tem esse poder, né, de conseguir fazer as captações sempre no teto, né? Então, aqui, numa partir de 250 milhões, um lock-up de 18 meses. Então, provavelmente você vai ficar com esse dinheiro travado 18 meses ali, rendendo no primeiro ano um pouco pior ali, né, aquele rendimento de 1%. Mas aqui o mindset do investidor tem que ser de longo prazo para obter os frutos desse investimento aqui, desse fluxo de caixa projetado aqui para o futuro, que vai estar dando para ele aí um retorno médio de 20,15% ao ano só de rendimento. Tá? Cronograma indicativo aqui, a gente já está no período de reserva. Esse período de reserva ele fecha dia 19. Eu estou gravando esse vídeo dia 13, tá? Então, dia 19 é segunda-feira que vem. Eu vou soltar o vídeo ainda hoje, no dia 13, terça-feira, o nosso vídeo de terça-feira. Então, se você se você achar interessante isso aqui, estudar o prospecto e tudo mais, vale a pena ler o prospecto, tá? É só digitar no Google Snell 11 prospecto que vai vir, ou entra no site direto da Suno Asset, que vai estar lá. Se você achar interessante esse fundo, estude o prospecto, você tem até segunda-feira para decidir, fazer a sua reserva. Um detalhe sobre a reserva é que a XP não está trabalhando com esse fundo aqui, tá? E aí pode soar estranho e falar, porra, a XP é sócia da Suno e não está distribuindo produtos da Suno. É que a Suno explicou que a XP tinha assinado um contrato de exclusividade para esse segmento de investimento com uma outra asset, com outro produto. Então a XP, por conta desse compromisso previamente assumido, não pôde distribuir, não pôde participar do IPO desse produto aqui, mas em todas as outras, inclusive o BTG foi anunciado até hoje, que não estava também, todos os outros assets grandes aí vão estar disponibilizando a reserva, tá? Menos as do grupo XP, que é a XP, a Rico e a Clear, tá? Aqui temos um DRE também de projeção, né, dos anos, para explicar da onde que vai sair esse retorno aqui. Você vê que tem um dividend yield aqui no primeiro ano projetado de 14,8, nada mal. Depois o dividend yield aqui pula para quase 29%, né, do projeto. Né? Então, realmente muito interessante o retorno que está se esperando nesse estudo de viabilidade. Lembrando que é um projeto de desenvolvimento. Né? A gente já viu isso com outros FIPEs que, usando um bom inglês aqui, shit happens. Né? No meio do desenvolvimento tem um incêndio, uma explosão, uma greve. Então, assim, por isso é que traz um retorno alto, porque o risco ele é maior do que de um fundo imobiliário que vai lá, compra um imóvel pronto e põe ele para alugar, por exemplo. Então tem que ter isso na sua cabeça. Mas também a nível de diversificação de receita é excelente, né? Porque se você está muito ligado ao setor imobiliário, isso aqui é um fundo imobiliário, mas que não está ligado ao setor imobiliário, sim ao setor energético, né? Ao setor de infraestrutura. Então é muito interessante. Eu estou estudando o fundo, não sei, particularmente não sei se vou entrar, porque já tenho uma alocação nesse setor de infraestrutura já dentro do que eu considero inteligente para esse primeiro momento. Mas é um fundo que eu vou acompanhar
vou acompanhar de perto. Infelizmente ele não vai ter compra e venda de cotas aí durante uns 18 meses, né? Mas eu vou estar acompanhando ele aqui, olhando de perto os resultados dele, os dividendos distribuídos, porque eu acho que é uma iniciativa interessante, ou então vou decidir entrar. Ainda não decidi, confesso para vocês isso. Então, enfim. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. É um fundo que eu não estou vendo muitos vídeos aqui no YouTube, então eu decidi dar essa contribuição aí, ainda mais com o prazo de reserva se esgotando na segunda-feira que vem, beleza? Vou pedir que, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtem. Toda curtida que vocês dão aí ajuda o vídeo a aparecer para mais pessoas, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Por favor, se inscrevam no canal. A gente está com quase 250 inscritos, que é um quarto aí da nossa meta de 1000, né, para tornar o canal monetizável e formar a carteira do canal. Para quem não sabe, assim que esse canal se tornar monetizável, todo o dinheiro oferido da monetização eu vou usar para criar uma carteira do canal, montar uma carteira aqui com vocês e acompanhá-la junto com vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, dúvida, sugestão, comentários, eu respondo todos os comentários, beleza? Valeu, um beijo e um abraço.